Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para realizarmos nesta noite do dia 27 de abril de 2026, a 12ª reunião ordinária de 2026. Vamos iniciar nossa sessão orando a oração do Pai Nosso. Solicito a senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores. Alexandre Jonathan de Souza. Presente. Carlos Alberto Vilas Boas. Presente. Davi Moisés Veloso. Deildo Nunes Pereira. Presente. Gerson Papo de Souza. José Paulo da Silva. Presente. Ketri Maria Rodrigues. Presente. Luiz Felipe Silva dos Reis. Presente. Valdineide Paula Silva. Presente. Havendo número legal, declaro aberta esta sessão. Coloco em discussão a ata da sessão ordinária realizada dia 22 de abril de 2026. Considera-se aprovada a ata da sessão ordinária realizada dia 22 de abril de 2026. Passaremos à leitura das matérias constantes para o expediente. Solicito que seja feita a leitura do ofício número 050/2026 do gabinete do prefeito municipal. Excelentíssimo senhor Valdineide Paula Silva, encaminho resposta aos requerimentos dos ilustríssimos vereadores Alexandre Jonathan de Souza, Carlos Alberto Vilas Boas, Davi Moisés Veloso, Deildo Nunes Pereira, Gerson Papo de Souza, José Paulo da Silva, Ketri Maria Rodrigues, Luiz Felipe Silva dos Reis e Valdineide Paula Silva, recebido através dos ofícios número 045 e 053 de 2026. De autoria dos ilustríssimos vereadores Alexandre Jonathan de Souza e Luiz Felipe Silva dos Reis, os quais requerem que preste informações e envie os documentos referentes à SAMP, Sociedade Amigos do Menor Pedralvense, item 1 ao 6. Segue anexo os documentos requeridos sem prejuízo de outros que fizerem necessários. Que informe como será resolvido a situação dos professores de educação física que trabalhavam na SAMP. Quem irá fazer o pagamento da rescisão? A SAMP, por se tratar de associação privada sem fins lucrativos, reveste-se da qualidade de empregadora direta dos professores de educação física, que a ela prestavam serviços, da forma do artigo 2º da CLT. Assim, a relação jurídico-trabalhista estabeleceu-se exclusivamente entre a referida entidade e os profissionais contratados. Desse modo, a responsabilidade primária pela quitação das parcelas rescisórias, aviso prévio, saldo de salário, férias proporcionais, acrescidas de 1/3, 13º proporcional, multa do FGTS de 40% e demais verbas trabalhistas eventualmente devidas é integralmente da SAMP, por força do artigo 477 da CLT e do princípio da alteridade do direito do trabalho. Eventual inadimplemento por parte da entidade não transfere, de forma automática, o débito ao município de Pedralva, salvo nas hipóteses de responsabilidade subsidiária previstas na jurisprudência consolidada, condicionadas à comprovação de culpa invigilando da administração pública. A SAMP não receberá mais recursos da Prefeitura, as atividades da instituição SAMP se encerraram. O Poder Executivo Municipal adotou decisão administrativa fundamentada no interesse público e na discricionariedade da gestão orçamentária e financeira, no sentido de interromper os repasses de subvenção à SAMP, observando-se, quando cabível, o processo de descontinuidade da parceria previsto na Lei nº 13.019/2014. No que tange à continuidade das atividades da SAMP, não compete ao Poder Executivo manifestar-se, haja vista a autonomia privada da entidade, nos termos do artigo 5º da Constituição Federal.
Vale ressaltar que a subvenção pública, por sua natureza suplementar, não deve constituir única fonte de receita da organização, sob pena de comprometer a sustentabilidade da entidade independentemente da administração pública. O Executivo, sabendo desta rescisão trabalhista dos professores de Educação Física da SAMP, não poderia ter se programado e tomado as providências necessárias para que essa verba rescisória tivesse sido quitada através do repasse de subvenção, ou se fosse o caso até com um saldo complementar de subvenção. O Poder Executivo comunicou tempestivamente à SAMP a decisão de não renovar ou manter a parceria por meio de repasses subvencionais. Diante da autonomia jurídico-financeira da entidade, compete exclusivamente à SAMP o planejamento e a constituição de provisões financeiras para o adimplemento de suas obrigações trabalhistas, incluindo as decorrentes de rescisões contratuais. Quanto à possibilidade de utilização da subvenção pública para o pagamento de verbas rescisórias no exercício fiscal 2025, a tal destinação somente se mostra juridicamente viável se prevista expressamente no plano de trabalho aprovado, artigos 22 e 23 da Lei nº 13.019/2014, ou demonstrada mediante aditivo ao termo de colaboração. Necessidade superveniente de adequação financeira para o cumprimento de obrigações trabalhistas pela entidade. Se a instituição tivesse apresentado no exercício anterior novo plano de trabalho ou aditivo, após análise de viabilidade orçamentária e financeira pelo Poder Executivo, poderia ter submetido o projeto de lei ao Legislativo Municipal para autorização legal específica, artigos 165 e 167 da CF/88, Lei de Responsabilidade Fiscal, LC 101/2000. Não havendo previsão no instrumento de parceria vigente, o Executivo não dispõe de competência para unilateralmente desviar a finalidade da subvenção para a quitação de débitos trabalhistas da entidade, sob pena de violação ao princípio da legalidade e ao dever de probidade administrativa. Quem promoverá as atividades esportivas promovidas pela SAMP e quando acontecerá? O Executivo Municipal promoverá a licitação da mobilidade, credenciamento para a contratação de prestadores de serviço para a continuidade de oferta de atividades esportivas de natureza análoga às anteriormente desenvolvidas pela SAMP. As atividades deverão ser iniciadas ao final do primeiro semestre do exercício corrente, ressalvadas as eventuais alterações decorrentes do regular trâmite do procedimento licitatório e da formalização dos respectivos contratos administrativos. Em caso de uma possível ação trabalhista movida pelos professores de educação física, quem seria o responsável pelo pagamento das verbas trabalhistas? O município de Pedralva assumiria o encargo? Se sim, por que não fazer um acordo extrajudicial? Em análise preliminar, a SAMP permanece como responsável principal pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas aos professores, na qualidade de empregadora direta, artigo 2º da CLT. Caso proposta ação trabalhista, a Justiça do Trabalho poderá reconhecer a responsabilidade subsidiária do município de Pedralva, desde que comprovada cumulativamente. Inadimplência trabalhista da SAMP, culpa invigilato ou eligendo da administração pública, consistente em falha na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela entidade, especialmente se houver notificação prévia ignorada pelo município. Tema 1118 do STF e súmula 331 do TST. Se, após o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória que reconheça a responsabilidade subsidiária do município, a administração analisará com base em parecer jurídico a interposição de recursos cabíveis, conforme o caso, ou, alternativamente, o cumprimento da decisão judicial nos exatos limites da condenação, observando-se o regime de precatórios ou requisições de pequeno valor, RPV, nos termos do artigo 100 da SF/88. A celebração de acordo extrajudicial entre o município e os professores, sem prévia decisão judicial condenatória ou previsão legal expressa, mostra-se no momento juridicamente e administrativamente inviável pelos seguintes fundamentos:
Irregularidade administrativa. As verbas rescisórias pretendidas já integram, em grande parte, o plano de trabalho apresentado pela SAMP ao município, sendo que os respectivos recursos já foram integralmente repassados à entidade por meio de subvenção. Novo pagamento pelo poder público implicaria duplicidade de despesa sem correspondente prestação de serviço, violando o artigo 70 da SF/88 e os princípios da economicidade e da eficiência. Ofensa à legalidade orçamentária. Qualquer despesa pública exige prévia dotação orçamentária. Artigo 165, inciso 2º CF/88. E autorização legislativa, caso não prevista na LOA. O acordo extrajudicial criaria obrigação financeira sem esse devido processo. Ausência de previsão no instrumento de parceria. As subvenções quitadas pelo município não contemplaram a rúbrica pagamento de rescisão trabalhista indireta, sob pena de desvio de finalidade e improbidade administrativa. Lei nº 8.429/1992. Precedente administrativo danoso. Admissão de pagamento direto de débitos trabalhistas de entidade terceira, sem decisão judicial, geraria efeito multiplicador e comprometeria o equilíbrio das futuras parcerias público-privadas. A celebração de acordo extrajudicial prévio à condenação, na forma sugerida, não encontra amparo legal no ordenamento vigente, razão pela qual se mostra descabida na atual quadra. De autoria do ilustríssimo vereador Carlos Alberto Vilas Boas, o qual requer a realização de manutenção na estrada do bairro Divisa, no trecho que passa pela propriedade do senhor Neném Fernandes e se estende até a residência do senhor João, com execução de serviços de patrulhamento e colocação de cascalho. Informamos que a demanda foi encaminhada ao setor competente e será incluída em seu cronograma de trabalho. Assim que houver disponibilidade operacional, os serviços serão devidamente realizados. A realização de manutenção da estrada vicinal que liga o bairro Balaio ao bairro Abertão, com a passagem de máquina, patrulhamento e cascalhamento dos trechos mais críticos, a fim de garantir melhores condições de tráfego. Informamos que a demanda foi encaminhada ao setor competente e será incluída em seu cronograma de trabalho. Assim que houver disponibilidade operacional, os serviços serão devidamente realizados. A adoção de providências urgentes quanto à situação dos barrancos localizados na Rua Dona Miquita e na Avenida Tancredo Neves, na entrada do bairro São José, com a realização de avaliação técnica no local, execução de obras de contenção adequadas, como muro de arrimo ou outra solução eficaz, bem como a limpeza e manutenção periódica da vegetação existente. Informamos que a demanda foi encaminhada ao setor competente. No entanto, estão sendo estudadas formas de contenção e viabilização de recursos para a realização das melhorias necessárias. De autoria do ilustríssimo Davi Moisés Veloso, o qual requer que, através do setor de obras, seja colocado cascalho, pedra em 2 trechos de estradas do bairro Lagoa, logo acima do local onde está instalado o coração, com os dizeres Mãe Navegante. Informamos que a demanda foi encaminhada ao setor competente e será incluída em seu cronograma de trabalho. Assim que houver disponibilidade operacional, os serviços serão devidamente realizados. Que, através do setor responsável, seja feita a roçagem do mato e a colocação de pedras em um trecho de estrada do bairro Estiva, pois o mesmo se encontra em péssimas condições de acesso, com muitos buracos, e em dias de chuva forma-se muito barro, conforme mostra a foto abaixo. Informamos que a demanda foi encaminhada ao setor competente e será incluída em seu cronograma de trabalho. Assim que houver disponibilidade operacional, os serviços serão devidamente realizados. Que o Poder Executivo Municipal realize o repasse de subvenção para a Paz de Maria da Fé, tendo em vista que uma criança do bairro Serrinha é atendida pela instituição, sendo de grande importância a permanência da ajuda financeira do nosso município. Informamos que já foi acertada a continuidade dos repasses subvencionais. Em momento oportuno, será realizado o envio a esta Casa Legislativa de projeto de lei para análise sobre o repasse citado. De autoria do ilustríssimo vereador Deildo Nunes Pereira, o qual requer que seja realizada com a máxima urgência a manutenção e reparação de um buraco existente em trecho da Rua Coronel Machado, localizado em frente à residência dos familiares do saudoso senhor conhecido por Pedro Tiana. Informamos que a demanda foi encaminhada ao setor competente e será incluída em seu cronograma de trabalho. Assim que houver disponibilidade operacional, os serviços serão devidamente realizados.
de autoria do ilustríssimo vereador Gerson Papo de Souza, o qual requer que o setor competente da Prefeitura realize a devida análise e adote providências quanto à organização do trânsito da Rua José Carneiro Santiago, via de mão única no sentido da Avenida Tancredo Neves à Rua Dona Miquita, especialmente no que se refere ao estacionamento de veículos e ao tráfego irregular de caminhões, com a intensificação da fiscalização da proibição já existente, bem como a avaliação da possibilidade de pintura do meio-fio em ambos os lados da via, de forma a restringir o estacionamento e ampliar a área de circulação. Informamos que está sendo melhorada a sinalização em toda a cidade, inclusive na rua citada, onde será dada atenção especial para minimizar o problema, além de continuarmos buscando maneiras de resolvê-lo definitivamente. Providências quanto à retirada de terra que deslizou para a beirada da estrada do bairro Contendas, nas proximidades da propriedade dos familiares do saudoso senhor Duda. Informamos que a demanda foi caminhada ao setor competente e será incluída em seu cronograma de trabalho. Assim que houver disponibilidade operacional, os serviços serão devidamente realizados. A realização de serviços de manutenção na estrada do bairro Posses, especificadamente no trecho conhecido como Serra do Balaio. Informamos que a demanda foi encaminhada ao setor competente e será incluída em seu cronograma de trabalho. Assim que houver disponibilidade operacional, os serviços serão devidamente realizados. Que seja realizada a substituição dos pranchões do passador de gado localizado na estrada do bairro Balaio, especificadamente no trecho que corta a propriedade do senhor Célio Fernandes. Informamos que a demanda foi encaminhada ao setor competente e será incluída em seu cronograma de trabalho. Assim que houver disponibilidade operacional, os serviços serão devidamente realizados. Que sejam tomadas providências urgentes para a recuperação e manutenção da estrada vicinal, que serve como atalho de ligação entre o bairro Contendas e o bairro Posses, passando pela propriedade do senhor conhecido como Pilão, com a realização de serviços como patrulhamento, cascalhamento, drenagem e demais melhorias necessárias. Informamos que a demanda foi encaminhada ao setor competente e será incluída em seu cronograma de trabalho. Assim que houver disponibilidade operacional, os serviços serão devidamente realizados. A recuperação adequada do calçamento e uma rua no loteamento Pinheirinho, em frente ao depósito do senhor Alain, bem como a verificação e o devido reparo no vazamento de água existente nas proximidades do referido local, além da adoção de medidas necessárias para garantir a correta recomposição da via após intervenções realizadas pela Copasa. Informamos que a demanda foi encaminhada ao setor competente e será incluída em seu cronograma de trabalho, além de ser comunicada à Copasa e o loteador responsável pelo loteamento. Que sejam realizadas com urgência as seguintes providências na rua Dona Miquita: limpeza e roçada do mato existente no barranco, retirada de entulhos e vegetação excessiva, execução de obras de contenção do barranco, muro de arrimo, gabião ou solução técnica adequada, implantação de sistemas de drenagem para evitar o escoamento de terra, manutenção e desobstrução da calçada afetada. Informamos que a demanda foi encaminhada ao setor competente e será incluída em seu cronograma de trabalho. Assim que houver disponibilidade operacional, os serviços serão realizados. Paralelamente, o setor buscará formas de contenção adequadas para o local e os recursos necessários para a execução das ações. De autoria do ilustríssimo vereador José Paulo da Silva, o qual requer que sejam tomadas as devidas providências para a realização de serviços de saída de água, drenagem, roçada, patrulhamento e cascalhamento em todos os pontos críticos da estrada do bairro Alecrim, no trecho que se inicia no asfalto até a divisa com o município de Maria da Fé, visando melhorar as condições de tráfego e garantir segurança aos moradores e usuários da via. Informamos que os serviços ora requeridos já estão sendo executados. Providências quanto à situação da via pública localizada na região conhecida como Rua dos Vianas, neste município, sendo necessárias as seguintes melhorias: 1. A realização de manutenção urgente da via, com medidas paliativas como nivelamento e cascalhamento. 2. Esclarecimentos sobre planejamento para execução do calçamento prometido. E 3. Caso a obra dependa de recursos estaduais, que sejam informadas as providências já adotadas pelo Executivo Municipal.
Informamos que a demanda foi encaminhada ao setor competente para inclusão em seu cronograma. Assim que houver disponibilidade operacional, serão adotadas medidas paliativas. O município está buscando recursos para o calçamento, cujo planejamento depende da viabilização financeira. Caso haja necessidade de repasses estaduais, o Executivo Municipal encontra-se apto para recebê-los. Construção de um bueiro em frente à Unidade Básica de Saúde, UBS, do bairro Contendas, bem como a limpeza e desobstrução dos bueiros existentes na Serra do bairro Posses, no sentido bairro Contendas. Informamos que a demanda foi encaminhada ao setor competente e será incluída em seu cronograma de trabalho. Assim que houver disponibilidade operacional e financeira, os serviços serão devidamente realizados. De autoria da ilustríssima vereadora Kendra Maria Rodrigues, a qual requer que sejam realizadas com a máxima urgência melhorias na estrada do bairro Posses, a saber, a realização de roçado ao longo da estrada, tendo em vista que em diversos pontos o mato já tomou conta da via, a manutenção e desobstrução dos bueiros existentes, o cascalhamento dos trechos mais críticos, a fim de garantir melhores condições de tráfego e segurança. Informamos que a demanda foi encaminhada ao setor competente e será incluída em seu cronograma de trabalho. Assim que houver disponibilidade operacional e financeira, os serviços serão devidamente realizados. De autoria do ilustríssimo vereador Luiz Felipe Silva dos Reis, o qual requer que sejam realizadas obras de melhorias nos pontos mais críticos da estrada de acesso ao bairro Santo Antônio, com colocação das pedras, cascalho e limpeza de saída de água, tendo em vista que se tratam de trechos que todos os anos apresentam problemas, principalmente no período de chuvas. Solicita-se ainda que o Poder Executivo realize com urgência a manutenção da ponte do bairro Santo Antônio. Informamos que a demanda foi encaminhada ao setor competente e será incluída em seu cronograma de trabalho. Assim que houver disponibilidade operacional e financeira, os serviços serão devidamente realizados. De autoria do ilustríssimo vereador Valdinei de Paula Silva, o qual requer que sejam realizadas com urgência obras de manutenção e recuperação da estrada localizada no bairro Jabuticabal, nas proximidades do antigo terreno que pertencia ao senhor Laércio, incluindo o serviço de patrulhamento, cascalhamento e demais melhorias necessárias para garantir condições adequadas de tráfego. Informamos que a demanda foi encaminhada ao setor competente e será incluída em seu cronograma de trabalho. Assim que houver disponibilidade operacional, os serviços serão devidamente realizados. Atenciosamente, Joel Silva, Prefeito Municipal. Não havendo outras matérias para o expediente e não havendo escrito para a tribuna livre, passaremos à ordem do dia. Passaremos à discussão e votação do projeto de lei. Temos uma proposta em primeiro turno, o projeto de lei número 23/2026, e uma proposta em segundo turno, o projeto de lei número 22/2026. Solicito que seja feita a leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei número 23/2026, que institui diretrizes para a promoção da continuidade do acampamento pedagógico e do apoio educacional especializado aos estudantes com deficiência, transtorno de aspecto autista e alta habilidade, ou superdotação no âmbito do Sistema Municipal de Ensino e das outras providências. Senhor presidente, peço permissão para fazer uso da palavra sentado. Permissão concedida. Senhor presidente, peço que seja dispensada a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 022/2026, uma vez que já foi lido e votado em primeiro turno de votação. Coloco em votação a solicitação do vereador Deildo. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade a solicitação do vereador Deildo, ficando dispensada a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 22/2026. Coloco em segunda discussão o projeto de lei 22/2026. Coloco em segunda votação o projeto de lei 22/2026. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei 22/2026 em segundo turno por unanimidade. Antes de passarmos à discussão e votação do projeto de lei número 23/2026, vamos deliberar sobre um requerimento do vereador Gerson Pape de Souza, solicitando urgência na tramitação do projeto de lei número 23/2026. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Gerson.
O vereador que este subscreve, representante do povo nesta Casa Legislativa, vem através deste com fulcro no artigo 256 do Regimento Interno requerer a Vossa Excelência, ouvido o plenário conforme legislação em vigor, a concessão de urgência especial para o projeto de lei número 23 de 2026, que dispõe sobre o regime de sobreaviso no âmbito da administração pública de Pedralva e da outras providências. Justificativa. A tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 23/2026 justifica-se pela necessidade imediata de regular o regime de sobreaviso no âmbito da administração pública municipal de Pedralva. O município enfrenta frequentes situações emergenciais, muitas vezes fora do horário de expediente, que exigem pronta atuação dos servidores. A ausência de regulamentação específica gera insegurança jurídica e pode comprometer a continuidade e eficiência dos serviços públicos. Dessa forma, a aprovação célere da matéria é essencial para garantir respaldo legal à atuação administrativa, assegurando atendimento adequado ao interesse público. Vê-se que a proposta foi muito bem analisada pelas comissões permanentes, que demonstraram que a proposta está em consonância com os preceitos legais e financeiros. Sendo aprovada a tramitação em regime de urgência especial, o projeto será submetido a um único turno de discussão e votação, conforme prevê o artigo 268, inciso 1º do Regimento Interno. Conto com o apoio e aprovação de meus colegas vereadores. Câmara Municipal de Pedralva, 27 de abril de 2026. Gerson Papo de Souza, vereador. Coloque em discussão o requerimento do vereador Gerson. Coloque em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade a solicitação do vereador Gerson. Com a aprovação deste requerimento, o PL 23/2026 irá tramitar em turno único. Solicito que seja feita a leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei número 23/2026. Da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Fundamentação. No âmbito de competência desta comissão, a análise da presente proposição restringe-se à verificação de sua adequação sob os aspectos orçamentários e financeiros, especialmente quanto à criação ou expansão de despesas públicas e a observância das normas de responsabilidade fiscal. Sob essa ótica, verifica-se que a proposta implica a criação de despesa pública, tendo em vista a previsão de pagamento de compensação aos servidores submetidos ao regime de sobreaviso, bem como de horas extraordinárias quando houver convocação para efetiva prestação de serviço. Nesse sentido, constata-se que o projeto está acompanhado da estimativa de impacto orçamentário financeiro, contemplando a projeção de despesas para exercícios futuros, bem como a demonstração de compatibilidade com os instrumentos de planejamento orçamentário do município. Importante destacar que, embora a despesa possua natureza variável, por depender da efetiva necessidade de convocação dos servidores, foram observados os requisitos estabelecidos pela legislação fiscal vigente, especialmente no que se refere à adequação orçamentária e à capacidade financeira do ente público para suportar os encargos decorrentes da medida. Cumpre destacar que esta comissão solicitou informações ao Poder Executivo acerca do presente projeto. Todavia, até a presente data, não houve encaminhamento de ofício da resposta. Diante disso, a comissão delibera pela emissão de parecer, por entender que o projeto atende aos requisitos necessários a sua aprovação no âmbito da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, bem como por considerar inadequado que a morosidade do Poder Executivo venha acarretar prejuízos aos servidores públicos. Conclusão. Diante do exposto, considerando a adequação da proposição às normas de responsabilidade fiscal e a inexistência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro compatível com os instrumentos de planejamento do município, esta comissão manifesta-se favoravelmente ao prosseguimento do projeto de lei número 23/2026, no que se refere aos seus aspectos orçamentários e financeiros. Sala das Comissões, 24 de abril de 2026. Luiz Felipe Silva dos Seis, secretário-relator, votou de acordo com o relator Alexandre de Jonathan de Souza, presidente, Carlos Alberto Vilas Boas, vice-presidente. Da Comissão de Serviços Públicos, Obras e Administração Municipal. Fundamentação. Através dessa proposta, propõe o chefe do Executivo Municipal a regulamentação do regime de sobreaviso no âmbito da Administração Pública Municipal de Pedralva. A instituição do regime de sobreaviso revela-se instrumento relevante para assegurar a continuidade dos serviços públicos, permitindo que a administração conte com servidores disponíveis para atuação imediata em situações emergenciais ou imprevistas, muitas vezes fora do horário regular de expediente. Tal medida se mostra especialmente útil
e áreas operacionais e de manutenção, nas quais a interrupção ou demora do atendimento pode gerar prejuízos à coletividade. Sob o enfoque do interesse público, a proposta contribui para maior eficiência e agilidade na resposta administrativa, garantindo que demandas urgentes sejam atendidas de forma mais célere, o que impacta diretamente na qualidade dos serviços prestados à população. No tocante aos servidores públicos, o projeto estabelece parâmetros para convocação e prevê compensação pelo período de disponibilidade, bem como pela eventual prestação de serviço. Essa previsão confere maior segurança e transparência nas relações funcionais, além de representar reconhecimento pelo tempo em que o servidor permanece à disposição da administração, ainda que fora de sua jornada habitual. Ademais, a regulamentação formal do regime evita práticas informais e padroniza procedimentos, contribuindo para uma gestão mais organizada e eficiente dos recursos humanos no âmbito municipal. Conclusão: diante do exposto, esta comissão entende que o projeto de lei número 23/2026 atende ao interesse público ao fortalecer a continuidade e a eficiência dos serviços públicos municipais, ao mesmo tempo em que estabelece critérios adequados para a atuação e valorização dos serviços públicos. Assim, manifesta-se favoravelmente a continuidade da tramitação e aprovação da matéria. Sala das Comissões, 24 de abril de 2026. Carlos Alberto Vilas Boas, secretário-relator, votou de acordo com o relator Ketri Maria Rodrigues, presidente, Luiz Felipe Silva dos Seis, vice-presidente. Coloco em discussão único o projeto de lei 23/2026. Senhor presidente, peço atenção a fazer uso da palavra sentado. Permissão concedida. Cumprimento os demais colegas vereadores, boa noite. Cumprimento o público aqui presente, cumprimento quem nos acompanha pela rede social também, boa noite. Senhor presidente, participei de 2 comissões que analisaram esse projeto, tanto a Comissão de Finanças, que eu sou relator, e na Comissão de Serviço Público também. Solicitamos informações também para que pudesse esclarecer os principais pontos, principalmente a questão orçamentária desse projeto. E, dando um passo atrás, senhor presidente, lá em fevereiro, quando chegou o projeto do reajuste do salário aqui, nós convidamos o executivo, representante do executivo, para que pudesse participar de uma reunião aqui para a gente conversar sobre a possibilidade de aumentar acima do percentual da infração. Nessa reunião estava o vereador Carlos, o vereador Alexandre, e eu me recordo que naquela data, quem estava representando o executivo aqui, nós questionamos, até levamos em consideração a situação que tinha feito agora um novo remanejamento, uma reestruturação aqui dentro do nosso município sobre o controle de jornada, das horas extras, e que tinha muito servidor que tinha sido prejudicado nessa questão, com esse novo controle de jornada. E era o pessoal que tinha até me procurado, o pessoal que fazia parte da limpeza pública, o pessoal que trabalhava nas obras, na área rural. E até eu apresentei uma proposta para o representante do executivo na época que estava aqui, disse que, independente da maneira como estava sendo feito, se era a maneira mais transparente e regular possível, mas aquilo ali fazia falta para o servidor no final do mês. Ele já tinha assumido compromisso com aquele dinheiro para pagar um aluguel, para uma despesa em casa. Então, que a gente precisava reorganizar isso e devolver esse dinheiro no salário do servidor. Na época, eles fizeram uma estimativa e falaram que era em torno de 16 mil, né, Carlos? 16 mil por mês, que era o que eles estavam assim, economizando depois que colocou esse novo controle de jornada. Só que para o servidor era 300, 400 reais por mês que ele estava deixando de ganhar isso e estava prejudicando demais. E vários servidores nos procuraram sobre essa situação. Hoje eu vejo esse projeto aqui, que em primeiro momento parece que é isso que vai acontecer, de resolver essa situação, recuperar um pouco da perda salarial deles, desse novo reequilíbrio das horas extras. Mas ainda faço uma crítica, senhor presidente. Votei, dei parecer favorável nas 2 comissões, votei a favor e voto a favor do projeto, mas eu acho que a gente poderia fazer de uma outra maneira. Sobre aviso e hora extra, é uma situação meio... não é algo fixo, O que o servidor merece mesmo seria, dentro do plano de carreira, a gente tentar fazer o reequilíbrio dentro do plano de carreira. Algo fixo, mexendo lá no vencimento, que isso traria mais garantia para o servidor no momento da aposentadoria.
Porque o sobreaviso e hora extra é algo que é pago dentro da remuneração, mas que não vai lá no vencimento, continua o vencimento dele baixo. Mas se é essa alternativa que o Executivo está nos encaminhando, é o que a gente tem para votar aqui. Mas faço essa crítica que eu preferia muito mais votar um aumento, já que foi apresentado para nós o impacto na folha de pagamento, que não traz tanto impacto negativo, que poderia fazer através de majoração do vencimento, mas se é isso que está para a gente votar, a gente vai aprovar para beneficiar os servidores que tanto precisam. Obrigado, presidente. Senhor presidente, caros colega vereador, internauta que nos assiste, senhor presidente, é plausível esse projeto vindo do Executivo, mas a única situação que poderia ajudar todos os funcionários públicos seria o plano de carreira, que daria uma ajuda a todos os funcionários, sem muita distinção. O sobreaviso nós vamos aprovar, mas eu queria saber como que vai ficar a situação dos pedreiros nessa situação. Pedreiro não tem como ele ficar sobreaviso, ele não vai trabalhar no sábado, ele não vai trabalhar no domingo, ele não vai trabalhar no feriado. É muito difícil você entender como que vai ficar a situação dos pedreiros. E não vamos esquecer que nós já perdemos um ótimo pedreiro nessa prefeitura, porque o salário não é compatível ao trabalho que eles fazem. Eu queria saber também como que ficaria a situação do operador de máquinas. Porque as máquinas, elas param de trabalhar na sexta-feira. E raramente os operadores vão ficar de sobreaviso para trabalhar no sábado ou domingo. A não ser, senhor presidente, com o que tanto de obras e recursos que tem para o município gastar dentro desse ano, emendar. Trabalhar sábado e domingo. Porque tem muita obra para fazer. Né? E se não faz, não tem como cuidar. Se não faz, não tem como cuidar. Então tem muitas obras para fazer, então às vezes vai depender dos operadores para trabalhar sábado e domingo, para receber o sobreaviso, para ajudar no salário de cada um deles. Os calceteiros. Como que vai ficar a situação dos calceteiros? O calceteiro vai fazer rua no domingo? Não. Recurso para fazer rua tem sim. Tem muitas ruas para fazer na cidade. Tem muitos calçamentos para fazer na zona rural. Mas será que para o calceteiro ganhar um pouquinho a mais, ele vai ter que trabalhar sábado e domingo? Só quem trabalha de calceteiro sabe o quanto é bruto esse serviço. Aí para ele ganhar um pouquinho a mais, ele vai ter que trabalhar um pouco a mais. E no final da vida do cidadão? Ninguém está pensando no final da vida do cidadão? Porque enquanto é jovem, pode emendar sábado, domingo, trabalhar todo dia. Mas e no final da vida do cidadão? Porque eu tenho certeza que os calceteiros não vão trabalhar sábado, domingo e feriado. Porque é impossível. Então, senhor presidente, vou aprovar esse projeto, mas fico sem entender como essas três categorias vai ser beneficiada. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco em votação única o projeto de lei 23/2026. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado o projeto de lei 23/2026 em turno único por unanimidade.
Passaremos à discussão e votação de requerimentos. Solicito que seja feita a leitura do requerimento dos vereadores Gerson e Deildo. Os vereadores que este subscrevem requerem ao senhor prefeito. Reitera requerimento apresentado em 21 de agosto de 2025 para que o Poder Executivo entre em contato com a empresa responsável pelo loteamento Altaville, solicitando providências quanto ao rebaixamento do segundo quebra-molas existente na Avenida Flávio Antônio de Abreu Paiva, sentido bairro Campestre, e instalação de sinalização. Justificativa. Trata-se de solicitação feita em agosto de 2025, logo após o quebra-molas ter sido construído, em razão de que o referido quebra-molas foi construído em altura excessiva, ocasionando danos aos veículos que por ali transitam, visto que muitos têm raspado o assoalho, fato comprovado pelas fotografias que seguem abaixo. Ocorre que, desde então, se passam 8 meses e o serviço solicitado não foi realizado. Diante do exposto, e considerando tratar-se de medidas simples e necessárias para garantir a segurança do tráfego sem prejuízos aos veículos, solicitamos a especial atenção do Poder Executivo para que sejam tomadas as devidas providências junto à empresa responsável pelo loteamento. Câmara Municipal de Pedralba, 27 de abril de 2026. Gerson Papo de Souza, vereador. Deildo Nunes Pereira, vereador. Coloco em discussão o requerimento dos vereadores Gerson e Deildo. Coloco em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento dos vereadores Gerson e Deildo. Os vereadores que este subscrevem requerem ao senhor prefeito. Reitera requerimento apresentado em 16 de março de 2026 para que sejam tomadas as devidas providências, por meio do setor competente, para a realização de capina e limpeza do mato no loteamento Altaville. Justificativa. Em 16 de março, apresentamos este mesmo requerimento. Como nenhuma providência foi tomada, o reapresentamos, solicitando novamente a realização de capina e limpeza no loteamento Altaville, tendo em vista que o local ainda não possui construções e atualmente encontra-se com grande quantidade de mato alto. Ressalta-se que o referido loteamento está situado em uma via de acesso utilizada por diversos bairros rurais, havendo trânsito constante de pedestres e veículos. A vegetação excessiva pode prejudicar a visibilidade, dificultar a passagem e ainda favorecer o aparecimento de animais peçonhentos, trazendo riscos à segurança da população que utiliza a via diariamente. Dessa forma, a realização da capina e limpeza da área é uma medida necessária para garantir melhores condições de segurança, mobilidade e bem-estar aos moradores e demais usuários da via. Câmara Municipal de Pedralba, 27 de abril de 2026. Gerson Papo de Souza, vereador. Deildo Nunes Pereira, vereador. Coloco em discussão o requerimento dos vereadores Gerson e Deildo. Coloco em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Gerson. O vereador que este subscreve requer ao senhor prefeito que seja realizado com a máxima urgência a pintura da faixa de pedestres já existente, bem como a construção de uma faixa elevada, travessia elevada e a instalação de placa de sinalização, indicando a presença de faixa de pedestres na Avenida Tancredo Neves, em frente ao comércio de materiais de construção Casa Magalhães. Justificativa. O referido local apresenta intenso fluxo de veículos e pedestres, sendo a Avenida Tancredo Neves uma das principais vias do município, responsável por interligar a cidade à rodovia MG 347. Ressalta-se que nas proximidades encontram-se postos de combustíveis, a base do SAMU, diversos estabelecimentos comerciais e um ponto de ônibus, o que aumenta significativamente a circulação de pessoas. Cabe destacar ainda que, recentemente, a Prefeitura realizou a pintura de quebra-molas, faixas de pedestres e outras sinalizações viárias em diversos pontos da cidade. Contudo, a faixa localizada no trecho acima mencionado não foi contemplada, permanecendo com a sinalização desgastada ou praticamente inexistente. A ausência de sinalização visível, aliada à necessidade de redução de velocidade dos veículos no local, compromete a segurança dos transeuntes, expondo-os a riscos de acidentes. A implantação de faixa elevada, juntamente com a devida sinalização vertical, contribuirá significativamente para a redução da velocidade dos veículos e maior proteção aos pedestres. Câmara Municipal de Pedralba, 27 de abril de 2026. Gerson Papo de Souza, vereador. Coloco em discussão o requerimento do vereador Gerson. Coloco em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão.
Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Gerson. O vereador que este subscreve requer ao senhor prefeito. Requer-se que sejam prestadas de forma clara e detalhada as seguintes informações acerca da dona Maria Cibele. 1. A previsão para o início e a conclusão das obras do referido logradouro. 2. A descrição completa dos serviços que serão executados, especificando etapas, cronograma e recursos previstos. 3. A existência de projeto técnico para execução de pavimentação cancelamento da via, informando, em caso positivo, o tipo de pavimento a ser utilizado. 4. A previsão da implantação, adequação, manutenção ou limpeza do sistema de drenagem pluvial, especialmente quanto à instalação e funcionamento de bueiros, visando evitar alagamentos. 5. Informações sobre a implantação de sistema de escoamento de águas pluviais que contemple a travessia da rodovia com a finalidade de direcionar adequadamente o fluxo de água para a parte inferior da mesma, evitando acúmulo e danos à via urbana. Justificativa. A presente solicitação se faz necessária diante da situação atual da rua Dona Maria Cibele, que se encontra em condições precárias, causando transtornos aos moradores e usuários. Observa-se a deficiência de pavimentação adequada, bem como problemas no sistema de drenagem pluvial, fatores que contribuem diretamente para o acúmulo de água, formação de possíveis alagamentos. Tais condições comprometem a mobilidade, a segurança e a qualidade de vida da população local, razão pela qual se faz imprescindível o planejamento e a execução das devidas melhorias. Câmara Municipal de Pedralva, 27 de abril de 2026. Gerson Papo de Souza, vereador. Coloco em discussão o requerimento do vereador Gerson. Senhor presidente, permissão fazer uso da palavra sentado novamente? Permissão concedida. Senhor presidente, aproveitando o requerimento do vereador Gerson, só fazer um comentário tanto dessa rua quanto a outra rua que sobe, que é de paralelepípedo. Acho que é a rua São Sebastião. Foi? São Sebastião? Eu desci por ela semana passada. Parece que teve um terremoto lá. Ué. Você tem que ficar escolhendo o lugar para você passar com o carro, para o carro não pegar embaixo. Nossa, é um absurdo aquilo. Ué. Já passou da hora. Se eu não me engano, vocês, colegas vereadores, indicaram, né, emenda para fazer o calçamento daquela via. Precisa urgentemente de cuidar daquela via lá. É uma rua de muito acesso ao bairro São José. Que muitas pessoas utilizam diariamente, e eu fiquei assustado com aquela via lá, fiquei até com vergonha de passar lá sendo vereador. Na hora que eu desci embaixo, que eu estava lá na esquina, o pessoal gritou comigo, eu falei, aqui já tem vereador no bairro já. Obrigado, presidente. Coloco em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Gerson. O vereador que este subscreve requer ao senhor prefeito que interceda junto à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, para que seja realizada com urgência a recomposição do calçamento da rua Geraldo Benedito da Silva, no bairro São José. Justificativa. Conforme evidenciado nas imagens anexas, a Copasa realizou recentemente intervenções na rua Geraldo Benedito da Silva, para execução de serviços em sua rede. Porém, após a conclusão dos trabalhos, o calçamento não foi devidamente recomposto, permanecendo o local com buracos, desníveis e partes do pavimento removidas. Tal situação tem causado diversos transtornos à população, uma vez que compromete a segurança de pedestres, ciclistas e motoristas, aumentando significativamente o risco de acidentes, especialmente por se tratar de via com um pequeno declive. As imagens demonstram claramente a retirada dos bloquetes, a abertura do solo, a sinalização precária e a ausência da recomposição adequada do pavimento, evidenciando a necessidade urgente de providências. Diante desse cenário, torna-se imprescindível que a Copasa seja acionada para restabelecer as condições originais da via, garantindo segurança, trafegabilidade e melhores condições para a circulação dos moradores da localidade. Câmara Municipal de Pedralva, 27 de abril de 2026. Gerson Papo de Souza, vereador. Coloco em discussão o requerimento do vereador Gerson. Coloco em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento dos vereadores Gerson, Alexandre e Luiz Felipe. Os vereadores que este subscrevem requerem ao senhor prefeito que determine o setor competente da prefeitura a realização de reparo urgente em buraco existente no calçamento da Avenida Jorge Baixa, especialmente
especificadamente em frente à Unidade Básica de Saúde Dr. Marco Antônio Abreu Osório, com a devida recomposição da pavimentação no local. Justificativa: o referido local encontra-se com um buraco que vem causando transtornos à população. Destaca-se que há estacionamento de veículos em ambos os lados da via, o que reduz significativamente o espaço para circulação. Dessa forma, os veículos que trafegam pelo local encontram dificuldades para desviar dos buracos, aumentando o risco de acidentes, danos materiais e prejuízos à mobilidade urbana. Além disso, por se tratar de uma área em frente a uma unidade de saúde, há grande fluxo de pessoas e veículos, o que reforça a necessidade de intervenção imediata para garantir segurança e melhores condições de tráfego. Câmara Municipal de Pedral, 27 de abril de 2026. Gerson Paprio Souza, vereador. Alexandre Jonathan de Souza, vereador. Luiz Felipe Silva dos Reis, vereador. Coloco em discussão o requerimento dos vereadores Gerson, Alexandre e Luiz Felipe. Coloco em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Gerson. O vereador que este subscreve requer ao senhor prefeito. Reitera requerimento apresentado no início do mês de abril do corrente ano para que seja feita a recuperação adequada do calçamento Ibarru no loteamento Pinheirinho, em frente ao depósito do senhor Alain, bem como a verificação e o devido reparo do vazamento de água existente das proximidades do referido local, além da adoção de medidas necessárias para garantir a correta recomposição da via após intervenções realizadas pela Copasa. Justificativa: trata-se de solicitação que demanda atendimento com a máxima brevidade, tendo em vista os significativos transtornos que vem ocasionando no local. Volto a registrar que, após a realização de serviço pela Copasa no local, o calçamento não foi recomposto de forma adequada, resultando na formação de um buraco que vem acumulando água das chuvas. Tal situação causa transtornos à população, oferecendo riscos à segurança de pedestres e motoristas, além de contribuir para a proliferação de insetos. Além disso, foi identificado vazamento de água nas proximidades, que escorre pela lateral da via, agravando ainda mais as condições do local e evidenciando a necessidade de intervenção urgente para a solução do problema. Câmara Municipal de Pedralva, 27 de abril de 2026. Gerson Paprio Souza, vereador. Coloco em discussão o requerimento do vereador Gerson. Coloco em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Valdinei. O vereador que este subscreve requer ao senhor prefeito realização de serviço de patrulhamento e cascalhamento na estrada do bairro Cafarnaum, especialmente no trecho próximo às propriedades dos senhores Sebastião Pereira, Wilson Rangel e Carula, bem como a execução de melhorias na estrada do bairro Castelhano. Justificativa: conforme evidenciado nas fotos anexas, as referidas estradas encontram-se em estado precário de conservação, apresentando valetas profundas, erosões, irregularidades no leito e acúmulo de terra solta, fatores que comprometem significativamente a trafegabilidade. Tais condições têm causado transtornos aos moradores, produtores rurais e demais usuários, dificultando o escoamento da produção agrícola, o transporte escolar e o acesso a serviços essenciais, além de aumentar o risco de acidentes. Diante disso, torna-se urgente a intervenção do Poder Executivo, por meio da Secretaria competente, a fim de garantir melhores condições de tráfego, segurança e qualidade de vida à população local. Câmara Municipal de Pedralva, 27 de abril de 2026. Valdinei de Paulo Silva, vereador. Coloco em discussão o requerimento do vereador Valdinei. Coloco em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Valdinei. O vereador que este subscreve requer ao senhor prefeito construção de 2 bueiros, bem como o cascalhamento da estrada rural que dá acesso à propriedade do senhor Abelardo, localizada no bairro Divisa, incluindo também melhorias na estrada que dá acesso à residência da senhora Fabiana, situada após a propriedade do senhor Dita Albino, e ainda na entrada da propriedade do ex-vereador Chico da Divisa. Justificativa: as referidas vias encontram-se em condições precárias, especialmente em períodos chuvosos, dificultando o tráfego de veículos e o deslocamento dos moradores. A ausência de bueiros adequados contribui para o acúmulo de água e erosão da estrada, agravando ainda mais a situação. Dessa forma, as melhorias solicitadas são essenciais para garantir segurança, acessibilidade e melhores condições de tráfego, beneficiando diretamente os moradores, produtores rurais e demais usuários dessas estradas. Câmara Municipal de Pedralva, 27 de abril de 2026. Valdinei de Paulo Silva, vereador.
Coloco em discussão o requerimento do vereador Valdinei. Coloco em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Valdinei. O vereador que este subscreve requer ao senhor prefeito que sejam realizadas melhorias no acostamento em toda a extensão da Avenida Presidente Tancredo Neves. Justificativa. Ao longo da Avenida Presidente Tancredo Neves, observam-se buracos nas beiradas e no acostamento da via, muitos dos quais acumulam água, causando transtornos e aumentando o risco para motoristas e pedestres. Dessa forma, torna-se necessária a realização de melhorias no acostamento e nas laterais da avenida, visando proporcionar mais segurança e melhores condições de circulação para a população. Câmara Municipal de Pedralva, 27 de abril de 2026. Valdinei de Paulo Silva, vereador. Coloco em discussão o requerimento do vereador Valdinei. Coloco em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Valdinei. O vereador que este subscreve requer ao senhor prefeito realização de serviço de limpeza e cascalhamento no bairro Rocinha, iniciando na entrada do senhor Cotó, passando pela entrada da senhora Ismênia até a residência da senhora Doca. Justificativa. A via encontra-se em estado precário de conservação, com acúmulo de sujeira, buracos e trechos de difícil acesso, o que tem comprometido significativamente o tráfego de veículos e a circulação de pedestres. Em períodos chuvosos, a situação se agrava, com formação de lama e pontos escorregadios, aumentando o risco de acidentes e dificultando o acesso de moradores, transporte escolar, atendimento de saúde e demais serviços essenciais. Ressalta-se que a manutenção adequada da via, por meio da limpeza e do cascalhamento, é fundamental para garantir melhores condições de mobilidade, segurança e qualidade de vida à população local. Câmara Municipal de Pedralva, 27 de abril de 2026. Valdinei de Paulo Silva, vereador. Coloco em discussão o requerimento do vereador Valdinei. Coloco em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, passaremos aos pronunciamentos dos senhores vereadores. A palavra está livre. Senhor presidente, permissão fazer uso da palavra sentado? Permissão concedida. Senhor presidente, é só fazer um comentário aqui, um agradecimento. Na semana passada entrei em contato com o novo responsável pela manutenção de estrada rural, Luiz Carlos, para pedir para ele uma manutenção ali no Morro dos Carolas, que vai do Cafarnaum até o São Domingos, ali na Venda do Tonhão. Até porque teremos um evento nesse final de semana e os caminhões passam por ali, né, com cavalo. O pessoal utiliza daquela estrada para chegar até no local do evento. E fora que o pessoal precisa mesmo, por ali, para não precisar dar a volta aqui pela rodovia. E aí eu solicitei para ele uma manutenção e na mesma semana, 2 dias depois, ele já falou que já estava lá no local fazendo bueiro e estava fazendo a manutenção na estrada. Então isso é importante, fazendo esse agradecimento ao Luiz Carlos, começou agora nesse setor, mas já vejo que é uma pessoa que se colocou à disposição para nos atender, prontamente ali já tentou resolver a situação, então queria deixar esse agradecimento ao Luiz Carlos pela manutenção que fez ali na estrada, ali no morro, né, dos Carolas, ali, pessoal do Cafarnaum, sentido ali o bairro Resende. Obrigado, presidente. Excelentíssimo senhor presidente, demais colegas vereadores e pessoal que nos acompanha através da rede social, boa noite. Senhor presidente, geralmente aqui no plenário a gente usa, né, a palavra para fazer cobranças, né, questionar a administração e faz parte, né, do nosso trabalho como vereador, mas hoje, né, eu quero fazer um pouco diferente, né, quero aproveitar esse momento, né, para fazer um agradecimento público, né, agradecer o pessoal, né, da Obras do nosso município, o Alisson, Rubinho, Neguinho, Cauã, Zé Nogueira, Darcy, pelo comprometimento, né, que os nossos colegas têm tido ao longo dos anos. A gente entende também, né, a dificuldade, tem as cobranças, né, mas a gente sempre vê, né, nesse pessoal um esforço, né, uma busca por fazer o melhor. Muitas das vezes acaba barrando na dificuldade, às vezes, né, financeira, dificuldade às vezes de material, às vezes de logística, né, mas a gente sempre vê comprometimento, né, nesses profissionais. E aproveitar também, né, igual o próprio vereador Luiz Felipe já falou, né, sobre o Luiz Carlos, faz
pouco tempo, né, que ele iniciou no trabalho da roça, mas também eu fico muito lisonjeado, né, pelo esse início de trabalho, né, espero que ele continue trabalhando dessa forma. Uma coisa que me surpreendeu muito, o senhor presidente, e muitas das vezes nem é o fato de você atender a ação. Recentemente eu cheguei no Luiz Carlos e falei para ele, ó, tem uma demanda assim, precisa resolver uma situação. Os moradores, ele foi até o local e naquele momento ele não podia, né, atender a demanda, até comentou, não, estou indo para os Carula lá, tem um compromisso, né, vai ter um evento no final de semana e eu não consigo atender. Mas eu fiquei muito satisfeito com a forma com que ele me tratou. Ele me ligou, falou para mim, ó, eu não posso devido a isso, fala para a comunidade lá que não posso, que assim que possível, a gente vai estar indo lá, o pessoal vai direcionando o pessoal e vai dar seguimento. E fica até mais tranquilo para nós, como vereador, trabalhar, porque você consegue dar uma resposta para o cidadão, você consegue chegar no cidadão, ó, infelizmente eu não consigo agora nessa semana, porque tem outros compromissos, o município tem as demandas, né, está atendendo determinada região, mas daqui a tantos dias vai estar vendo, depois ele foi, né, naquele local, viu a situação, depois ele me passou, ó, não consigo agora, mas daqui a tantos dias a gente consegue, e a gente consegue dar essa resposta para a população, e ela fica satisfeita também com a gente, que todo mundo entende, o cidadão também entende quando você tem um planejamento, o cidadão também entende quando ele cobra o vereador, quando ele cobra o prefeito, mas assim, que não é possível naquele momento, mas quando a gente consegue dar um prazo, a gente consegue dar uma previsão, e depois acontece, a gente fica muito satisfeito, né, esse é o caminho, né, estou muito feliz e satisfeito por esse início de trabalho, a estrada é longa, mas eu acredito que até para uma relação entre poder legislativo e poder executivo, ela facilita, porque a gente precisa, né, que o serviço seja feito, a gente precisa também que a gente tenha uma resposta para o cidadão, porque a gente está aqui para representar o povo, e quando a gente é bem tratado, é a mesma coisa que o povo também está sendo bem tratado. Fico muito feliz, muito satisfeito, espero que siga esse caminho, né, e só tenho hoje a agradecer. Essas são minhas palavras, muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero também começar a minha fala aqui agradecendo o chefe do departamento, o Alisson. Semana passada, na quarta-feira, que foi a nossa reunião, depois do feriado, eu apresentei um requerimento aqui, pedindo para que fosse trocado os broquetes e fazer um reparo ali na rua Casimiro Osório com a José de Oliveira Lopes, próximo da casa do Geraldo Firmino. Eu já tinha apresentado alguns requerimentos antes, mas tudo acontece na devida hora certa. E na quarta-feira mesmo, de manhã, conversei com o Ásio, o Ásio falou assim, eu só não vou começar essa semana devido ao feriado prolongado que teve. Mas segunda-feira eu começo a fazer o serviço. E graças a Deus, hoje já tiraram os broquetes, né? Já colocaram um pouco de terra, e com certeza essa semana vai ser realizada essa pequena obra, mas de grande importância, né? É uma esquina muito movimentada e que ali já estava acontecendo acidente, incidente, né? Então, quero parabenizar a equipe de calceteiro e também o Alisson, que é o chefe do departamento. Quanto ao nosso companheiro que entrou agora, Luiz Carlos, também quero parabenizar o início de trabalho e que continue fazendo esse trabalho, porque não está fazendo para os vereadores, está fazendo para o povo. E o povo reconhece quando faz. A Estrada da Pitangueira foi muito cobrada e está sendo cobrada porque o trabalho ainda está sendo feito, mas já tem gente agradecendo. Já tem muita gente agradecendo. Isso é bom. Agradece e fala assim, ó, vereador, agradece lá o chefe do departamento. Então, quando o serviço é feito, o povo reconhece. E nós temos a obrigação de agradecer. Nós cobra aqui sim, mas também temos a obrigação de agradecer quando o trabalho é realizado. Senhor presidente, e mês
e pouco atrás, 2 meses, eu falei que a apanha de café ia começar. E hoje, senhor presidente, muitos produtores ligaram para mim, inclusive a família do Cido, lá nas Três Paineiras, estão pedindo encarecidamente, porque já faz um bom tempo que não arruma a estrada da lavoura do Cido. A estrada de lavoura da família de Sodito Vilino, Abertão, Glotão, Três Paineiras, tem terra aqui na Contenda também, e, infelizmente, estão esquecidos. Recebi agora à tarde mensagem, ligação da família da dona Luzia, lá no bairro da Pitangueira. Inclusive, eu mandei das mensagens para o secretário de obra, o Alencar, para ele ver a situação. Hoje, vários produtores rurais do município começou a apanha de café. Gente, a apanha de café gera muito emprego para o município. A apanha de café, a colheita de café gera muito ICMS para o município. Movimenta o nosso município em todos os setores. Hoje, os 90% da renda per capita do município vem da agricultura e principalmente do café. E é muito difícil, quando você fala no pequeno produtor, ele não tem trator para arrumar a estrada, ele não tem patrol para arrumar a estrada, e ele precisa tirar o café lá do cafezal. Ele precisa fazer a colheita dele. Aí quando fala-se do grande produtor, por que ajudar o grande produtor? Porque ele gera emprego. Porque ele gera emprego. É ele que movimenta a economia do nosso município. Então, senhor presidente, eu peço ao nosso secretário, ao Alencar, que não deixe esse trator que está fazendo a manutenção nas estradas rurais ficar parado, porque tem um trator parado já. Tem só um trabalhando. Semana passada ele parou para troca de pneu. Aí o outro que estava trabalhando no sertãozinho também deu um pequeno problema, veio para manutenção. E como que fica a situação do produtor rural? Então eu peço encarecidamente para o nosso secretário de obra, que é uma pessoa que conhece a situação da zona rural, é uma pessoa que veio da roça também, com grande conhecimento, ele sabe a necessidade que tem o produtor rural, desses 2 tratores trabalhando agora. Esses 2 tratores não podem parar nenhum, porque o produtor rural precisa desse apoio. É preciso desse apoio. Produtor rural, senhor presidente, a única coisa que ele pede para a administração, estrada. Estrada. E eu não posso deixar de cobrar, senhor presidente. Porque a vida inteira eu trabalhei na roça. A vida inteira eu plantei o café, eu plantei banana. Nunca tive terra. Mas eu sou um pequeno produtor ativo há 50 anos. Então eu sei qual que é a dificuldade de um produtor rural quando começa a colheita. É estrada. É estrada. Vossa Excelência sabe, o pilão cobrou nós quanto tempo? Cobrou todos os vereadores. E vai começar a colheita agora. Espero que dê uma atenção para a família dele lá também, que é bastante produtor rural. São pequenos, mas cada um tem o seu pedacinho, cheio de café, cheio de banana. Bairro das Poças, senhor presidente. Recebi várias ligações do Bairro das Poças essa semana. Inclusive passei algumas Passei o telefone da vice-prefeita, para eles ligar direto para a vice-prefeita lá. Desculpa eu ter feito isso, mas eu fiz isso. Para ver se consegue atender o nosso produtor rural.
Então, não posso deixar aqui de falar e de cobrar. E quando o serviço for concluído, pode ter certeza que eu vou aqui agradecer também. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, peço permissão para fazer uso da palavra sentado. Permissão concedida. Senhor presidente, quanto ao serviço de estrada municipal, a gente tem que agradecer ao Luiz Carlos, o operador de Marco Valdir, que está fazendo um bom trabalho. Não, assim, não é rendável, mas fazendo muito bem feito. A gente está vendo aí que está ficando muito bom. Até tinha um monte de terra na Tengue que é para tirando, vai fazer mais de ano, né? Eles conseguiram com a máquina, eles não aguentaram ver aquele estrovando, deram um jeito naquele monte de terras para ramar, aterrou e jogou água. Ficou excelente o serviço. Então a gente vê que eles são um bom funcionário. E peço também que continue o serviço, não pare, não, porque a Tengueira de cima do pessoal do Escândio, o pessoal de Fim, não falta ainda. E o pessoal do Civilo. Até no pessoal do Civilo tem uma ponte que está com um probleminha, a ponte. Acho que é 3 pranchão que tem que ser trocado, que está quebrado. O pessoal está com medo de cavalo enfiar o pé, às vezes mesmo motoqueiro, né? Quase perto do acidente da moto que deu. Então, a gente está comentando que precisa de uma melhorinha. E queria falar um pouquinho também sobre aquele projeto sobre aviso que nós aprovamos. Eu preocupo os pedreiros estão numa situação difícil. E também os motoristas, aqueles 350 dos motoristas ficou congelado, precisava ser corrigido. Porque os motoristas hoje, a responsabilidade é muito grande. Você vê, dos ônibus, dos caminhões que viajam, né? Então eles têm uma responsabilidade, crescia, ver o lado deles também. E quanto a Maria Cibele, nós sempre comentamos, a Maria Cibele é o cartão postal do Baixo São José, é a entrada do Baixo São José. Então a gente passa ali, a gente fica até vergonhoso quando passa, o pessoal, todo mundo cerca e mostra. Eu falei, nossa, tem gente passando, não está tendo mais ali. Até que o pessoal que bebe umas cachaças, que o pessoal que fica ali, falaram comigo a última vez que eu passei, no carteirinho a situação nossa aqui, tiraram o banco nosso, tiraram as árvores, aí que situação, não está muito longe do cemitério não. Eu falei, calma gente, vamos ver se esse ano consegue resolver, vamos cobrar lá. É só minhas palavras. Peço ao senhor vice-presidente que assuma a cadeira da presidência. Excelentíssimo senhor presidente, vereadores, internautas que nos assistem, boa noite a todos. A rua Dona Maricibele virou uma novela, né? O capítulo vai completar 1 ano já, da novela da rua Dona Maricibele, né? É pior que a situação é crítica, é vergonhoso mesmo, entendeu? Mas a chegada da nossa cidade, a entrada, o bairro mais populoso do município de Pedralva, tem mais de 2.000 eleitores, então ficou um pouquinho a desejado mesmo. Votamos no final do ano, mas não fizeram a licitação, e o processo de licitação é demorado. Agora a empresa de Pouso Alegre ganhou semana passada a licitação. Aí hoje eu tive com o Lencar, está esperando 7 dias para estar homologando, e esperar agora para ver se eles iniciam a obra o mais rápido possível, né? Que aí, se depois de homologar, gastar mais 30, 40 dias para começar, aí fica difícil, né? Então, espero agora, que agora está na fase final. Quero agradecer ali a paciência ali dos moradores, né? Porque não é fácil. E eles estão compreendendo que a gente cobrou os vereadores, não só é um vereador, não é só eu, são todos os vereadores, até o vereador Gerson hoje fez o outro requerimento, e eles comentam ali. Fala assim, o Ney já passa até de cabeça baixa, que nem olha para nós mais, de vergonha. Falaram essa semana pro Buda. O Buda comentou comigo, que a pessoa falou para ele, e pior que a situação é difícil mesmo. E a rua que o nobre vereador falou é a rua José de Oliveira Lopes, que desce o Mercado do Rei, que tem que fazer zigue-zague, principalmente no encontro ali da rua Dona Maricibele, que se der bobeira, você bate o kart ali, estraga o veículo, e a rua São Sebastião se encontra em calamidade também, né? Nós colocamos a emenda positiva lá, espero que o senhor prefeito possa estar fazendo a obra lá o mais rápido possível. Então, são situações difíceis, né? Mas quero agradecer a compreensão das pessoas ali, e sempre eu explico para eles, estou falando, orientando, que em breve eu quero ver aquela obra ali concluída, né? A pracinha já se deu início, já colocaram o material lá de tijolo hoje, areia. Eu tenho certeza que amanhã deve estar começando a base ali, e a pracinha logo vai estar concluída ali. Para a alegria dos pessoal, né? Poder lá plantar as árvores e ver as árvores crescer e as pessoas parar de reclamar. Eu fiz 4 requerimentos hoje. Eu tive ali no bairro do Cafarnaú ali, até eu
mantive o requerimento ali, né, eu tive lá quinta-feira. Eu não sei se chegou na propriedade de Sebastião Pereira, que é pessoal ali, do terreno de Soils, a situação para dentro ali é mais crítica ainda. E além do bairro Cafarnaúma, o bairro onde mora ali, antes do Cafarnaúma, esqueci o nome dele, Castelhano, entendeu? Eu já várias vezes que eu vou lá, eu não vou para olhar a estrada, eu vou para fazer negócio. Aí eu aproveito e tiro as fotos, entendeu? Aí eu saí por dentro ali, na onde que Vossa Excelência ali trabalhou há muito tempo ali mexendo com o retiro. Eles fizeram aqueles 2 trechos ali, mas as tábuas da ponte ali, 2 ou 3 tábuas, não trocaram ainda segundo a informação. Espero que o secretário de obra vai ali, né? Porque até o que cobra bastante de mim é o moço que mansa cavalo, e ele chega ali, diz que o cavalo refuga, ele tem que descer do cavalo e para depois dar continuidade. Então, eu espero que o secretário de obra possa estar aí mandando ali, fazer o conserto, que acho que é 2 ou 3 pranchão, só é coisa rápida, entendeu? Para resolver o pedaço. E o demais aqui para frente, aqui, a estrada está boa. Fizeram uns reparos ali, tudo, então a estrada está boa. Mas a do Cafarnaú lá e a outra do Castelhano, tem trecho difícil ali. E se não chegou ali na propriedade ali do senhor Sebastião Pereira, de José Wilson, que é crítico, eu espero que o secretário de obra lá, o Luiz Carlos, possa, não concluiu tudo ali ainda, né? Que ele possa estar indo lá fazer esse pequeno trecho lá, que a situação é bem crítica mesmo. Eu estive ali conversando com o senhor prefeito hoje, eu falei para ele também, depois do Milo ali, onde o Milo comprou ali na Floresta, virando para Estiva, está a situação bem crítica ali. E até um eleitor ali do bairro da Estiva estava falando para mim hoje que o Dilcim, que tem uma reta escavadeira, ele está tapando os buracos ali. Então isso é ruim para nós. Ele falou para mim ali agora à tarde, ali na rodoviária, que o pessoal joga baralho ali, eu passei para ali para conversar com o cidadão, e ele está falando que o Dilcim ali, que mora ali, falou para tirar a foto trabalhando, aí mandar para nós. Aí eu falei isso para o senhor prefeito, entendeu? Vai, dá uma atenção ali, porque ali a situação está difícil, até no encruzilhado ali que vai para o bairro da Estiva, e lá no bairro da Estiva também. Ali que vai o pessoal do Machado, o pessoal do Dilcim, o Dilcim já arrumou vários trechos dele, pegou cascalho ali do Soivanzinho ali, e estão arrumando, entendeu? Então eu falei para o senhor prefeito dar atenção ali para o pessoal ali, que ali faz tempo, e o vereador Davi passou por ali direto, sabe? A situação está bem crítica ali. Eu fiz também um requerimento ali da Avenida Presidente Tancredo Neves. Eles fizeram uma meia dúzia de reparo ali em frente ao Poço Candola, mas ficou ali em frente ao Panela Velha, ficou em frente o Faria, ficou do lado do Poço Candola ali, em frente ao antigo bar do Jumarzinho, o Marquinho, que vende café ali, tá a foto ali. Então, são pequenos locais ainda que precisam ser reparados. Então, eu espero que o secretário de obra, agora chegando no aniversário da cidade de Pedralva, né, possa estar fazendo o reparo ali, pintando os meio-fios da avenida, deixando ela com mais visibilidade, isso é importante, entendeu? Ali estão os buracos grandes ali. Fiz também o requerimento ali para o pessoal do bairro da Rocinha ali, o Cotó, pequeno trecho também ali, para chegar até na casa do Cotó, na casa do Sochico, desde o ano passado não passou a máquina ali. Um pequeno trecho também da casa da Ismen, né, da beira da rodovia, até a casa da Doca ali. O senhor prefeito sabe que precisa ser feito ali. E lá do bairro da Divisa, já não perdi até as contas, eu já fiz requerimento, os vereadores já fizeram, e o senhor Abelardo deu o cascalho, tem o cascalho para ser feito, ficou de fazer a manutenção lá o ano passado, até hoje não foram, mas eu estive conversando com o Alencar, ficou combinado, acertado, de ele estar lá semana que vem, fazendo a manutenção que precisa para os moradores ali. Então, espero que esse cronograma siga agora, né? E agora, período agora de seca, né? Que eles possam estar fazendo as melhorias nas estradas rurais, né? Dar um tapa geral aí, depois volta refazendo, e para que no final do ano nós não possamos ter mais aquela cobrança que nós tivemos conforme teve esse ano, né? Então, a população merece. A população trabalha, luta, batalha, adquire seus bens, né? E depois sofre com devido às estradas, mas eu creio que agora eles vão caminhar e tudo vai melhorar, né? A outra patroa não ficou pronta ainda, mas o prefeito já está alugando uma para estar agilizando o serviço para a população. Isso é importante, né? Espero que ele possa estar fazendo a manutenção dela o mais rápido possível. A questão dos tratores é preocupante, né? Porque agora chegou a colheita do café, né? Então, mas eu creio que ele falou que tinha um para Pitangueira hoje e um para o Sertãozinho. Eu não sei se é verdade, né? Ele comentou comigo lá que estava um trator fazendo lavoura do bairro da Pitangueira e o outro fazendo o bairro do Sertãozinho. Espero que esteja mesmo e que possa estar atendendo os produtores rurais, que é de muita importância para o nosso município, né?
Ali o senhor Pilão também, né? Nós quantos requerimentos nós fez, né? Cobrou todos os vereadores, o vereador Deil teve lá, entendeu? O Davi, o Gerson, o Zé Paulo, o Luiz Felipe. Então, eu acho que ele não foi atendido até agora, mas espero que o senhor prefeito possa estar atendendo ali os pequenos produtores também, né? Ali o Cido, eu tive ali ano passado, fiz requerimento para estar arrumando as estradas ali. Até mandei ali também para o secretário de obras semana passada, que tem uma passagem ali, tem que fazer um dreno, que o pessoal tira a lavoura ali, e ele ficou de terminar o bairro da Pitangueira agora, e está vindo para o bairro do Balai, Bertão, e resolvendo o problema da situação ali do pessoal. E isso foi o que a vice-prefeita passou para mim hoje. Eu tive ali uma meia hora conversando com ela também, e ela falou que de lá da Pitangueira vai estar subindo ali. Então, eu creio que eles vão estar atendendo, entendeu? E isso vai trazer a melhoria para a população, a qual eles estão esperando, né? Então, agora a questão da Maria Cibele é para ficar triste mesmo, mas a paciência do povo, eles tiveram paciência até agora, para que eles tenham um pouquinho mais de paciência para que aquela obra seja concluída. Essas são as minhas palavras nesta noite, e boa noite a todos. Informo que há matérias para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, e que, após a análise desta comissão, as demais serão avisadas para se reunirem. Convido para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 4 de maio, às 19h15. Declaro encerrada esta sessão e boa noite a todos.